não perde tempo. Teu vontade, pega e vai. Do jeito que tá, vai. Hello everyone, I am Ivo, I am a Portuguese living in Brazil. Today's video features an interview I made with a family that has a unique lifestyle. In my channel I interview both Brazilian and foreigners about the life here in Brazil. So let's chat. Bom, primeiramente obrigado pela entrevista. Eu vou começar com a minha primeira pergunta, que é qual é que é a vossa descendência? Tenho descendência italiana, né? Da família da minha mãe e tal, mas eu nunca procurei assim as origens mesmo. Sei que alguma coisa deve ter de italiano pelo sobrenome. É Ferro, né? E a sua descendência? Eu sou brasileira, nascida no interior de Minas Gerais. E assim, eu devo ter uma mistura bem misturada com espanhola. Então, assim, eu também não fui adiante a procurar, mas é isso aí. Então, em relação com essas culturas, tanto italiana quanto espanhola, vocês não têm assim muito contacto, Não. nem em parte de culinária? Pra ser bem sincero, eu odeio macarrão. Massa, né? Massa em geral. Italiana, né? Então, o ideal mesmo é a cozinha típica brasileira, o arroz, o feijão. É da nossa casa aqui, onde a gente nasceu mesmo. E é muito boa, que eu também adoro a cozinha, principalmente a cozinha mineira, que é uma cozinha fantástica. Por mais que eu vim desde pequenininha aqui, a minha mãe não deixou a gente perder as origens de Minas Gerais, né? É bem tradicional mesmo, bem lá do norte. Arroz, feijão, piqui, coentro. Vocês têm vontade de ir em algum país da América do Sul, irem para a Europa? Sim, sim. É que nem como a gente tem o nosso projeto de viagem, a gente tem vontade de sair também do país, conhecer de início assim as Américas e tal, né? E depois, quem sabe, Europa e tudo mais aí. E qual seria o país, assim, o primeiro? Tipo, este é o primeiro país que eu gostaria de conhecer, é um desejo que eu tenho antigo. A gente iria, eu de cara conheceria o Chile. Eu quero conhecer o México. O México. México. Boa, o México também. E qual a razão pelo México? As praias, né? As praias do México e a pimenta. E experimentar a culinária, né? A culinária do México é bem característica e bem apetecível. A gente gosta bastante da pimenta, assim, na comida, então a culinária do México deve ser bem... E aí depois, assim, né, eu quero conhecer o Chile e tudo mais, mas eu quero conhecer a Europa. O nosso estilo é muito de natureza, né? Muito tanto de praia como de mata e tal. A gente gosta muito disso. Então, assim, países que têm isso, proporciona isso, puxa um pouco a gente para curiosidade de conhecer. E em relação à Europa, qual seria o país ou os países que vocês têm mais vontade de conhecer lá? Ainda assim, não tem nada num roteiro assim bem específico, mas literalmente assim, a Europa toda. Como a gente está com esse projeto também do Brasil, também seria na Europa. Vocês conhecem algum estrangeiro que vive aqui no Brasil? Eu tenho um amigo até que ele mora em Araçatuba, ele é colombiano. Conheço argentino também, até tenho contato assim mais próximo com o argentino. A gente conheceu o argentino também na nossa viagem, né? Na nossa viagem também a gente... Encontrou bastante argentino. Bastante argentino também que tem o mesmo estilo de vida que a gente, uruguaio. Agora, aproveitando a deixa que vocês falaram em relação ao estilo de vida, podíamos explicar um pouco como é que é o vosso estilo de vida? Bom, a gente tem um ano e alguns meses aí que a gente iniciou um projeto de construir uma Kombi Home para rodar, sair viajar e morar dentro dela, viver literalmente dentro dela, né? Uma casinha dentro de um carro. E nisso daí a gente vendemos os nossos carros, eu parei com a minha empresa, comecei a trabalhar em casa também, em home office, né? Compramos uma Kombi e literalmente do zero construímos tudo, foi a gente que fez, né? Montamos a casinha dentro dela. E tem uns 2 meses, né? A gente terminou uma parte dela que já deu pra gente fazer um backtest aí já de início para ver o que a gente sentia de necessidade na estrada. Saímos, ficamos 1 mês morando dentro dela, litoral. Muito bacana, a gente saiu o litoral sul do estado de São Paulo até o litoral norte. A gente subiu tudo dentro desse 1 mês. Agora a gente voltou para cá
para reestruturar, ver o que a gente precisa melhorar, e a gente vai sair e rodar o país inteiro aí e depois, quem sabe, fora do país também. Há algum conselho que vocês têm a dar para quem tem essa vontade também de, olha, vou largar tudo, vou construir uma motorhome e vou sair pelo Brasil ou para a América do Sul? É até um clichê, mas é porque todo mundo que você for perguntar que já faz isso daí vai dizer a mesma coisa. Não perde tempo. Teu vontade, pega e vai. Do jeito que tá, vai. Cai na estrada e sente essa adrenalina que é você tá na estrada, você sentir isso daí na pele mesmo. Não fique esperando o melhor momento, não, porque não vai acontecer o melhor momento. Vai ter perrengue, vai ter como tem aqui dentro de uma casa normal e tal. Tudo tem os seus momentos, né? Então a gente não pode deixar passar, a gente tem que aproveitar, tem que encarar. E quais são os pontos positivos e os pontos negativos de viver numa motorhome? Pontos positivos, liberdade. Você poder estar em vários lugares, né? Aproveitar vários momentos, conhecer várias pessoas, isso aí proporciona muito. Aqui no Brasil, principalmente por ser uma combinha, eu não sei lá fora, pelos relatos que eu conheço, porque tipo, é um carro que atrai bastante atenção, né? E então, isso a gente conheceu muitos amigos, fizemos na estrada, né? Dentro desse tempinho que a gente ficou. Negativos, eu acho que assim, no Brasil poderia ter um pouquinho mais de estrutura para o pessoal rodante, né? Para o viajante. Isso como tem nos Estados Unidos e tem em outros países. Mas está crescendo agora, esse movimento está sendo mais forte aqui no país, então eu acho que vai ter uma melhora. Então, não sei tantos pontos negativos assim, mas positivo foi para a gente. Bastante interessante. Realmente na Europa, eu reparei, eu já fiz camping e em tudo que é camping tinha aquele lugar para parar o carro. Sim. Pôr a energia, trocar a água, Sim. tirar o esgoto. Isso aqui no Brasil falta. Então isso é um ponto negativo para essa parte, né? De ter uma estrutura assim para você encostar, ter um ponto de água, ter um banheiro. A gente para muito em postos de combustível, né? Que é o que o caminhoneiro, vamos dizer assim, o motorista de caminhão aqui no Brasil usa muito. Não, aqui no Brasil tem os campos, só que fica um custo alto, por exemplo, assim, pra gente ficar num campo uma semana, você paga por pessoa. Eu acho que todo mundo que vive nessa de trailer e tudo mais, de motorhome, quer um custo menor, né? Por exemplo, assim, pra você ficar num camping que se os mais em conta que a gente encontrou era 40, né, amor? Uma média de... R$40 por pessoa. Por pessoa. Pra você ficar uma semana, gera um custo alto, né? E a gente já tem o custo da estrada. Então, nos Estados Unidos que eu vejo os vídeos, eles têm bastante ponto de apoio, né? Porque aí você tem lá a energia e a água que você não vai pagar. É uma estrutura pública, né? Isso que é o ponto negativo que a gente fala. No Brasil não falta essa estrutura tem pública. as estruturas, mas o quê? De camping. Que aí você tem que é pago, né? Pagar, né? Tem um custo. É legal, a gente vai ficar em campos, porque vai ter a necessidade, porque vai ter que lavar uma roupa, fazer uma coisa, isso daí vai ter que ser num campo. A Kombi não vai dar essa estrutura para nós, né? Exatamente. E tem até o ponto também da segurança. Muitas vezes vocês param na estrada. Se tivesse um ponto de apoio onde tivesse um lugar seguro, com iluminação, seria algo muito mais seguro para vocês. Até mesmo as próprias estradas, aqui no Brasil, dependendo do estado, não são muito boas para percorrer com um veículo que foi adaptado. Isso também é uma questão, né? Porque, por exemplo, se você for pegar... em BRs, assim, rodar e tal, você tem uma certa estrutura por ser uma rodovia mais fiscalizada e tudo mais, né? Tem um apoio maior da concessionária rodoviária, né? Então, agora tem rodovia que você pega que não tem isso, né? Tem muito buraco, às vezes não tem um acostamento e tal. E isso, às vezes, se por um acaso quebrar o teu carro, alguma coisa assim, você fica meio que na mão, né? Então... Já para não falar, às vezes, da falta de civismo dos outros condutores para conosco, não é? Sim, tem isso também. Né? Que você tem que... A gente tem um cronograma, né? A gente só viaja de dia. A gente deu 4 horas da tarde, a gente já está procurando um lugar para encostar. Seguro, para ficar. Eu mesmo, com o meu próprio carro, faço isso. A gente não roda à noite. Mesmo se não tivesse criança, esse é o nosso cronograma. A gente sai depois do almoço e
um certo km, que a gente já faz o cronograma e para. Tá com fome? Vamos comer então. Está com fominha? Já vou liberar vocês. Mateus, Célia e Raul têm um canal a mostrar a vida deles na estrada, com a sua Kombi, e eu vou dar aqui um espaço para eles se apresentarem. Sim, no YouTube é Viajando A3, o 3 é o número 3, né? E no Instagram é viajando.a3. E vocês mostram o vosso dia a dia, como foi construída? É um canal assim, com o intuito bem vlog, bem a realidade do nosso dia a dia, né? Do que a gente vive tanto na estrada, com a Kombi e tudo mais. E a gente filma tudo, não tem erro. Quem participa do nosso canal, quem segue a gente, vai se sentir bem em casa com a gente, né? Porque não tem muita frescura, não. Agradeço o vosso tempo, a vossa entrevista. Espero que corra tudo certo aí, que conheçam muitos países e que nos possamos encontrar mais vezes no futuro. Sim. Opa. Você falou, agora a gente conhece um português. Aí, né? Exatamente. Agora Tá conhecem. vendo? So, I hope you enjoyed this video. Please leave your comments, subscribe my channel, follow me on Instagram, and give a thumbs up. This will help me a lot. So, thank you. See you next time. Bye.